Está no ar a Jornada Ágil 731. Uma produção do Universo Ágil Hub. Bom dia a todos. Aqui o nosso Universo Ágil Hub, dia 7 de maio de 24. Esse é o nosso podcast Jornada Ágil, hoje no episódio 1549. É isso mesmo, amanhã nós vamos virar 1550 episódios diretos, sem interrupção. 4 anos de transmissão, falando de agilidade, inovação na gestão. Cada dia um tema diferente, sempre pessoas que conhecem os seus temas, os mentores aqui, como eu, como os colegas das quartas-feiras, o Cadu, a Karen, o Tiago Matos, a turma que trabalha com RH, que trabalha com gente. Aos sábados, estou na nossa turma boa de vendas, com o Carlos Cabreira, com o nosso amigo Fábio Jastre, vários outros colegas, sempre aqui conosco a Liana Lopes, que hoje está pilotando aqui, está nos suportando, André Sanches e toda a nossa turma aí de todos os dias. Muito bom. Hoje, nesse episódio, nós vamos falar de agilidade profissional, a importância da formação e da preparação constantes. E eu estou trazendo uma pessoa que eu tive o grande prazer de ouvir falar tem pouco tempo. Gostei muito não só do... Vocês vão ver que é uma pessoa que tem bastante conteúdo, quem ainda não viu, porque bastante gente já conhece. Quando eu falei, o Ismar vai estar no programa, puxa, que bacana, tal. Ismar está conhecido aí, mas não só pelo conhecimento, mas pela postura também, pela prática de muitos anos. Algumas coisas que a gente às vezes fala aqui no programa, o Ismar, e parece que, principalmente os que já temos aí alguns anos de caminhada, a gente fala algumas coisas que às vezes o pessoal pode ficar, puxa, mas como é que ele está falando desse jeito, com tanta... Está meio que afirmando o negócio e dizendo que melhor assim do que daquele jeito. Enfim, a gente vai criando os calos, né? Mas antes de falar mais, antes da gente se apresentar, eu vou fazer a minha autodescrição e vou pedir para o Osmar também fazer a autodescrição, porque aqui nós falamos para vários tipos de público. Então, eu sou Pedro Cardoso, eu sou administrador, pedagogo, trabalho com mentoria, com treinamento, com palestras, e trabalho com a educação desde lá da escola, que para mim as coisas estão sempre muito ligadas, e a gente vai falar sobre isso aqui. Eu sou um homem de pele branca, olhos e cabelos castanhos, os cabelos que eu ainda tenho, a armação dos óculos também castanha, e hoje eu estou com uma camisa azul marinho no fundo branco do Universo Ágil. Vamos lá, Ismar, se descreve para o público, por favor. Bom, primeiro, Pedro, obrigado aí pelo convite, é um prazer. Meu nome é Ismar Becker, eu sou de Santa Catarina, moro em Santa Catarina, no norte de Santa Catarina. Tenho uma carreira profissional, primeiro, quase 20 anos numa empresa familiar. Saí da empresa familiar para não evitar um atrito com meu pai, que era o principal acionista e presidente da empresa. Eu comecei a minha própria empresa, estou falando em 97, e atuo basicamente no mercado. Nós temos uma empresa produtora de calcomania. Calcomania é um produto para decorar porcelana e cerâmica. Tá? Isso aqui é uma caneca que nós fizemos para o Cirque du Soleil. Nós só fazemos a decalcomania, são B2B. Tá? E, além disso, eu faço consultoria, mentoria, basicamente para empresas familiares, primeiro no setor, evidentemente, ontem, inclusive, estava fazendo isso, e também para empresas familiares. E fazem 3 anos que eu comecei uma carreira, fiz uma mentoria para atuar no LinkedIn, exatamente para promover essa minha atividade de conselheiro, e o pessoal acha estranho que faz 3 anos que eu escrevo todo dia, você já faz 4 que faz todo dia, então você está me ganhando de 1 ano já. Mas é uma experiência muito interessante. Eu costumo dizer que era um meio que eu queria criar uma marca como consultor, como mentor, e hoje
continua sendo, evidentemente, mas é quase que um fim. Primeiro porque eu sou obrigado para escrever todo dia. Tem uma grade de assuntos, a gente pode falar isso durante o bate-papo. Cada dia tem um tema. Você tem que estar atualizado, você tem que pesquisar, você tem que... Então, é uma reflexão contínua, um long life learning, e além do objetivo principal, a quantidade de pessoas, tenho 30 mil contatos, que é o máximo, tenho no LinkedIn, quase 48 mil seguidores. A quantidade de pessoas, a quantidade de qualidade que eu conheci nesses 3 anos é impagável. Realmente, pessoas assim maravilhosas, com diversas experiências em diversos setores, diferentes faixas etárias. Eu nunca imaginei, sinceramente, que então 3 anos, por um lado é bastante, por outro lado é pouco. Mas não tem uma cidade que eu vou hoje, eu vou para o interior de São Paulo, por exemplo, eu vou bastante a Pedreira, fica ali perto de Jaguariúna, eu já marco conversa lá, vou almoçar com um, vou jantar com o outro, é impagável. E foi assim que a gente se conheceu. Excelente, Ismar. Bom, o Ismar tem aí uma carreira executiva de muitos anos, teve negócios no Brasil, fora do Brasil. Eu ouvi já você falando um pouquinho da época que você teve empresa na Alemanha. Você Antes disso, eu trabalhei morei 2 anos na Irlanda, administrando uma empresa lá. Irlanda também. Então é uma experiência bastante vasta. Eu tive uns 25 anos como executivo, trabalhando com vendas, com marketing, depois à frente de unidade de negócio. E de uns 5 anos para cá, quando eu, de certa maneira, comecei a ir uma mudança grande de direção, porque eu queria me dedicar a outras coisas, porque o mercado executivo também, a gente tem mais ou menos um limite de tempo para permanecer na empresa em si, né? E aí prazo de validade. Prazo de validade, é isso. E aí eu entrei por essa paixão que eu sempre tive e que já trabalhava a questão do treinamento e educação, mas entrei mais fundo. E atualmente estou estudando bastante esse assunto para continuar podendo ajudar. E, Ismar, por que eu estou falando isso? Porque, com certeza, nas nossas experiências, na sua experiência, você viu muitas coisas acontecerem. Eu lembro, inclusive, de alguns relatos que você fez num podcast que eu assisti, que você falou da tua experiência na Alemanha, e a coisa do funcionário alemão, a coisa de negociar com os sindicatos na Alemanha, aquela situação toda. Mas o meu ponto, para a gente dar um pontapé inicial na história, é quando a gente o programa fala em agilidade profissional, a importância da formação e do preparo constantes. O teu currículo é um currículo que, na hora que você olha, você diz, caramba, o sujeito tem uma baita experiência em várias áreas, fez cursos em escolas muito conhecidas nos Estados Unidos, na Europa. Mas o que é realmente, para você hoje, depois das coisas que você viu, que você passou, que você vê no dia a dia, o que para você é uma boa formação profissional? Essa é uma ótima pergunta. Claro que cada caso é um caso. Você tem carreiras em que a pessoa tem que ser mais focada num determinado ponto, um técnico, um médico, formações mais específicas. Se nós falamos de gestores, e daí tanto faz a área comercial, industrial, logística, etc., eu vejo como muito importante, isso eu aprendi com um dos meus grandes mentores. Eu tive uma sorte muito grande na vida, continuo tendo, de conhecer pessoas brilhantes, assim, totalmente fora da curva, e aprender com elas. E uma pessoa que marcou minha vida, no começo da minha vida profissional, eu devia ter 21, 22 anos. Na época eu trabalhava na empresa que meu pai era executivo-chefe e o principal acionista, Oxford Porcelanas. E nós contratamos, a empresa contratou o professor João Bosco Lodi, que foi na época, foi o decano de
trazer a gestão de empresa familiar aqui para o Brasil. E São Bento do Sul fica a 100 quilômetros de Curitiba, né, o aeroporto mais próximo é lá. Na época, inclusive, metade da estrada não era pavimentada. Eu, quando falo isso, o pessoal diz, sei que século você vivia. Bom, era o século pouco antes do nosso. E eu me lembro que meu pai, contratamos ele custava uma fortuna na época, por dia, e era um cara espetacular. E meu pai decidiu mandar um motorista. Eu chamava ele de presidente, não chamava de pai na empresa. Eu digo, presidente, pelo amor de Deus, o cara cobra $1.000 por dia na época, em 1980, isso era um monte de dinheiro. Hoje ainda é, mas eu vou buscar. Aí eu vou conversando com ele, de lá para cá, levo ele de volta. E acabei ficando amigo dele. Ele terminou o trabalho aqui, fez um trabalho muito interessante. E quando eu ia a São Paulo, eu cuidava da parte comercial, então eu ia a São Paulo quase que 2, 3 vezes por mês. Eu ia almoçar com ele, ia jantar com ele. E ele tinha uma visão muito interessante. Ele disse, olha, tem inclusive um livro dele, não tem mais, tem que comprar em sebo, mas esse livro aqui, para quem interessa sobre empresa familiar, eu recomendo. Tem em sebo, sem conta. São uma trilogia, mas esse aqui resume praticamente tudo. E o conselho que ele dava, eu segui, isso aqui atrás não é fundo, tá? É biblioteca. Você ter uma formação holística. Ou seja, você pode ser especializado numa área, mais marketing, mais finanças, ou compras, ou produção, técnica, mas é importante que você tenha leituras, contatos fora daquele setor, tá? Porque uma empresa é como um corpo humano, não tem a área mais importante, aquela famosa discussão dos órgãos, qual é que era o mais importante. Sem algum deles a gente não vive. Então, isso é uma recomendação que eu faço, fiz para meus filhos e faço para quem eu posso. Se interesse, você vai ter o teu campo de interesse maior, óbvio, mas leia não só livros técnicos. Hoje tem podcast, tem uma série de informação hoje, comparado com quando eu comecei, não se compara. Então, tem uma visão, mas essa holística começa com um livro de história, grandes romances, filosofia, biografias. Sai um pouco do teu mundinho, senão você fica meio bitolado. E isso acaba chegando num ponto que é uma discussão bastante acirrada, às vezes, eu já fiz alguns posts sobre isso, que é a aparente contradição entre o especialista e o generalista. Digo aparente porque não devia ter. Evidentemente que você tem profissões, e dentro de uma empresa você tem algumas funções que requerem mais um especialista. Vamos pegar no setor, quando eu comecei a atuar, e hoje ainda atuo com o B2B, que é cerâmica de mesa. Você tem que ter alguém que saiba fazer a preparação da massa, do esmalte, etc. O cara tem que ser um engenheiro cerâmico, um técnico cerâmico. É claro que ele vai entender mais de cerâmica. Mas se ele ficar só naquele mundo, e eu tenho experiência nisso, tem uns que, cara, é difícil você falar com a pessoa, porque no final da coisa, no frigir dos ovos, isso aqui é uma caneca, ela serve para beber, tá? Mas essa aqui, casualmente, é para beber, mas é mais decorativa do que outra coisa. Até porque custa uma fortuna. Uma caneca dessa, tipo Soleil, é uma fortuna. Então, esse é um conselho que eu dou, que a pessoa procure ampliar o seu campo de interesse para coisas além daquela que é a sua função. Perfeito, muito, muito claro, muito pertinente, e com isso você já traz uma questão, e enquanto nós vamos falando aqui, eu vou convidando o pessoal para curtir, para comentar, postar suas perguntas. Nós temos uma boa parte da nossa audiência, não é ao vivo, as pessoas vão assistir durante o dia, durante a semana, e eu tenho certeza que vai ter muita gente assistindo, e mesmo que não esteja ao vivo aqui agora, deixa a sua pergunta depois. Nós tivemos chance de trocar uma rápida ideia antes do programa, e você já falou sobre a questão do especialista e o generalista. Isso sempre me chamou muita atenção, e talvez eu tenha tido também uma sorte muito grande, Ismar. Dizem que a sorte também, quem acorda às 6 da manhã tem mais sorte do que quem acorda às 7, né?
E por aí vai. 4 e pouco. Exatamente, eu sei como é que é a sua pegada e eu também acredito muito nisso. Então, quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Exatamente. Eu trabalhei com o meu primeiro líder numa empresa grande, quando eu quis ir para uma empresa grande, que eu falei, não, eu preciso me colocar num outro nível, para isso eu preciso me desafiar, eu preciso procurar outras coisas. Eu tive talvez a sorte de ter uma empresa muito boa e uma pessoa que me acolheu e que tinha muito essa visão. Eu fui trabalhar numa empresa de healthcare, uma empresa de cuidados médicos, trabalhava com órteses e próteses médicas, especificamente com material para neurocirurgia, cirurgia de coluna, isso há 30 anos atrás, então também num outro tipo de realidade. E trazíamos para o país algumas das melhores tecnologias que existiam, uma marca muito conhecida. E o detalhe é o seguinte, esse líder, embora ele tivesse uma formação médica, ele era um enfermeiro de carreira muito bem formada, ele fez a opção da vida executiva. E era uma pessoa que lia e gostava de falar sobre absolutamente tudo. O meu querido Jaime Modena, que está por aí, com certeza, se não viu o programa, vai ver, uma pessoa muito cara, foi um grande exemplo. E aquilo me chamava a atenção, que eu dizia, bom, realmente a pessoa tem assim uma amplitude que consegue falar sobre várias coisas, mas ao mesmo tempo tinha aquela questão do dia a dia e você precisa cuidar de muito detalhe, muita situação. E não é uma coisa muito fácil, mas foi o jeito que eu fui aprendendo e fui começando a fazer também. Eu falei, eu preciso conhecer disso aqui. Eu não era da área médica, a minha origem sempre foi a área de humanas, nunca a área de biomédicas, nem nada do gênero, mas eu comecei a gostar, falei, e eu preciso disso. Então foi ao contrário, eu trouxe um pouco do conhecimento de humanas e fui me aprimorando naquilo que eu precisava. Eu precisava ser bom a ponto de poder discutir, de poder conversar com um médico, poder ajudar um médico, entrar numa cirurgia e ajudar, dizer agora esse material não é esse material. Então, aquilo exigia muito preparo. Eu lembro que eu passei meses até que o meu líder na época me falou pela primeira vez, agora você está pronto para ir ter uma conversa, você com alguém, com um diretor de hospital, com algum cirurgião, com alguém, mas foram meses de preparação. E um dia desses nós estávamos discutindo aqui no programa de sábado, do qual eu sou convidado, foi por onde eu comecei, fui convidado por Universo Ágil, comecei tem um pouco mais de 1 ano e meio, o programa está aí há 4 anos, o Universo Ágil está aí há 4 anos, o programa, os podcasts, os artigos, mas eu comecei nisso tem 1 ano e meio, e um dia desses nós estávamos tendo uma discussão e estávamos falando justamente sobre essa questão de você precisar de todo esse aparato e de você precisar de um tempo. E que hoje, muitas vezes, e aí foram alguns colegas meus que trabalham com varejo, principalmente, que trouxeram isso, existe aquela ideia, eu preciso de um vendedor. Então, pega alguém que mais ou menos atende, coloca ali e deixa a coisa rolar. Mas, assim, deixar a coisa rolar não propriamente quer dizer que as coisas vão funcionar, muito menos do jeito que você acha, né? E aí começou... A chance é pequena. Pois é, então a chance é pequena. Então aí começou uma discussão sobre quando a gente fala nessa preparação e nessa formação, você falou formação holística. Eu já trabalhei com pessoas que vieram de lugares excelentes e que eu achava boas, outras que eu achava razoáveis, e pessoas que vieram de uma formação muito simples, mas que talvez tiveram uma boa base, tiveram uma questão de que a família, você deu exemplo de que você sempre incentivou seus filhos a estudar e tudo, tinha uma família que fazia as pessoas lerem livros, fazia... Então, não necessariamente o diploma era do lugar mais conhecido, mas a pessoa conseguia falar sobre muitas coisas e era uma pessoa que estava sempre buscando se atualizar. O meu ponto é, formação, até onde eu vejo, não depende muito do nome da escola que está no diploma, lógico que isso pode ajudar,
mas tem muito a ver com o aluno, tem muito a ver com o ambiente, e não é só uma formação inicial, é você depois manter isso. Você já falou aí do lifelong learning, que eu vou querer discutir um pouquinho mais, a gente sempre traz esse assunto, e mais, uma coisa de incentivar quem está à volta a fazer o mesmo. Por isso, talvez eu tenha trazido o exemplo de um dos meus primeiros líderes, e por isso eu sempre me preocupei em que as pessoas à minha volta também estudassem mais, falassem de vários assuntos. Como é que a gente consegue trabalhar isso no dia a dia, saindo das nossas experiências, das nossas formações, saindo daquilo que o SMART viu e fez? Como é que você pode, como um mentor, como um conselheiro hoje em dia, como um consultor, incentivar que as pessoas busquem isso nas empresas, busquem que os seus colaboradores, que quem está à volta, também se prepare? Não é contratar, colocar ali, esperar que funcione, esperar que venda, esperar que traga um relatório bacana, que vai te dar um insight bom de uma nova oportunidade. Isso não é milagre. Como é que você procura incentivar pessoas que às vezes já tiveram uma formação, pode ser uma formação boa, pode não ser tão boa? Como é que você procura ajudar para que esse espírito... Deixa eu pegar um livro que está na minha mesa ao lado aqui. Osmar, eu já vi que você... Estou chegando aqui. Estamos na mesma, viu? Isso, atrás de mim está branco, e se eu tirar o fundo do Universo Ágil também é branco, que eu cubro os livros todos. Mas é o dia todo entre livro, papel e falando com as pessoas. Eu tenho home office desde 2000, mas 2000 por aí. Quando não estou viajando, eu passo muito tempo viajando, tem uma empresa aqui próximo, lá não tenho nem mesa. O meu QG é aqui. Tem um livro que eu li faz uns 2 anos, que, olha, é um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Um brasileiro, Conrado Schlohauer, chama Lifelong Learners, apesar do título em português. Tá? Bom, já tem. Isso aqui, ele é fininho, né? Ele tem 200 e poucas páginas, só que tem página aqui que eu levei 15 minutos para ler. Tamanho, a densidade dos ensinamentos. Eu fico um pouco frustrado, Pedro, até com a minha geração, eu sou de 58, tem boteco que a gente vai aqui, somente foi colonizado por basicamente descendentes de germânicos, falam alemães, mas na época nem tinha Alemanha quando o pessoal veio para cá, foi antes da unificação. Mas pessoas que falam alemão, mas de diferentes partes. Meu bisavô, por exemplo, por parte de pai, o tataravô, aliás, veio do que hoje é a República Tcheca, só que na época era Boêmia e falava-se alemão. E quando minha paixão para a leitura veio do meu pai, mas principalmente do meu avô. Tá? São Bento tem uma sociedade literária, pessoal, como o livro era muito caro na época, comprava e depois deixava lá para que o livro ficasse circulando. Ela é de 1881. Tá? Tem um acervo estúpido, não sei quantos mil livros. E uma grande parte deles em alemão, que hoje pouca gente lê aqui, infelizmente. Então, é uma coisa um pouco pessoal. Tá? Você tem uma formação, digamos assim, diretamente ligada à tua função, ao trabalho, né? Que essa, teoricamente, devia ser estimulada pela própria empresa, muitas vezes às vezes não como deveria, e depois tem o teu trabalho individual. Eu fico um pouco frustrado com colegas meus, que a gente estudou junto, e pessoas mais jovens, pela falta de interesse que as pessoas têm. As coisas não caem do céu, você tem que correr atrás. E hoje tem uma facilidade, comparado, na época que eu comecei a estudar, depois estava na época do ginásio, que era o segundo grau, né? A fonte quando você tinha condições, a fonte de informação era a enciclopédia Barça, tinha um modo, custavam uma fortuna, eram não sei quantos volumes, quando saía já estava desatualizada, mas era a única coisa que tinha. Hoje você acessa no celular a informação que você quiser,
A inteligência artificial veio facilitar. Eu fiz, até foi um fato curioso, o ano passado eu fiz uma imersão de 2 dias para trabalhar melhor com o ChatGPT. Eu já usava, e era uma cidade próxima aqui, Jaraguá do Sul, e tinha uma turma de uns 60, 70 pessoas, e o instrutor, por sinal, um cara espetacular, disse: vamos fazer uma enquete aqui. Tinha um rapaz com 15 anos, ele veio junto com a mãe dele, estava bem na frente do instrutor, disse: olha, o Vinícius está aqui na minha frente, é o mais novo com 15, que é o mais velho. Eu só dei uma olhada para garantir, sou eu. Então, tinha um de 15 e eu de 66. Bom, já é um negócio um pouco difícil de você... Eu nunca tinha estado numa sala de aula, que era uma sala de aula, com 50 anos de diferença com o mais novo. Tá? Aí ele disse: olha, vamos para explicar um pouco como funciona o ChatGPT. Seguramente o Vinícius, que tem 15 anos, é melhor do que todos nós aqui, inclusive eu, ele falou, em trabalhar com informática, porque ele nasceu nisso. Ele é nativo. Tá? Eu falo 5 línguas. A única que eu falo, que eu acho que falo relativamente bem, é português. As outras eu falo bem. Só que tem sotaque, eu aprendi depois, conhecendo o alemão que aprendi junto com meus avós. A informática é a mesma coisa. Agora, no ChatGPT, então, ele vai saber procurar melhor. Mas tem um detalhe. Primeiro que inteligência não é inteligência, não é artificial, porque ela é burra. A única coisa que ela faz é processar uma informação com uma velocidade que nós não sabemos. Mas ela não pensa. E nem vai pensar. Não vamos... Isso é uma viagem na maionese, eu fico pé da vida de vez em quando. Não, porque nós vamos ser substituídos pela máquina. Para. Agora, o Ismar, que é o mais velho, seguramente sabe fazer mais perguntas do que o Vinícius sabe. E a inteligência artificial, o ChatGPT, responde o que você perguntar. Se você não fizer a pergunta bem feita, ele não vai te responder. Porque ele não pensa, ele só processa. É que nem o Excel. Eu comecei a fazer conta à mão, ou naquelas máquinas que fazia assim. Quando veio o Excel, cara, o primeiro que tinha era chamar Lotus 1, 2, 3. Cara, aquilo foi uma revolução, mas ele não pensa, se fizer uma coisa errada ali, vai sair errado. Tá? Então, voltando aí para o início, essa visão holística, essa busca constante de informação, é uma coisa que depende da pessoa. Eu vou na academia todo dia, fui hoje 5 horas, geralmente fico 1h30, tem uma sucessão de podcasts que eu assino o YouTube, daí eu baixo eles, a turma pergunta: mas como é que você tem tanto assunto? Bom, 7 dias por semana, cada dia você pode pelo menos pesquisar alguma coisa, você tem. Então, a vantagem que a gente tem hoje, o acesso à informação gratuito, praticamente, que se tem hoje, não tinha na nossa época. Era caro. Uma enciclopédia básica custava uma fortuna. Você tinha que pagar em não sei quantas vezes. Então, é uma questão pessoal. Eu sou disciplinado, pode ser não, o alemão é disciplinado, eu aprendi com meu avô, tem uma rotina que eu sigo, por escrever todo dia. Não é que eu escrevo todo dia, às vezes eu faço no final de semana, às vezes eu faço 3, 4, 5 posts, que são daí agendados durante a semana. Eu me obriguei a estudar muito mais, a reciclar muito mais. E se eu comparar o que eu escrevo hoje, o que eu falo hoje, com 3 anos atrás, quando eu comecei no LinkedIn, teve um crescimento assim exponencial. Por quê? Porque eu investi tempo em ouvir, em ler, em escrever. Por sinal, isso é um conselho, e o Conrado coloca isso. Escrever, e não é escrever no computador, é escrever. Tá? Um papel, tá? Um dos melhores aprendizados. Tá, toda pessoa tem gente que aprende escutando, tem gente que aprende lendo, mas escrever seguramente é o que grava mais. E, inclusive, aproveitando aí o gancho do que você falou, a neurociência agora já está mostrando a importância da escrita, da movimentação dos dedos, da mão, do braço, a conexão disso com a retenção de informação, conexão com a atividade cerebral, né? Então tem tudo a ver, escrever. Eu também gosto, você está falando, eu estou aqui na minha 3ª ou 4ª página. Se eu aprendi quando fiz o curso na Harvard Business School, uso um processo do mind map,
tá? Todas as minhas agendas são assim. Isso me ajudou demais, a visualização é muito melhor. E tudo que eu ando sempre com um bloco de nota e uma caneta. Tenho do lado da cama, porque às vezes à noite eu tenho uma ideia, eu vou lá e anoto, depois eu volto a dormir. E aproveitar as oportunidades. Cara, o tempo, bom, eu passei, hoje até viajo menos, mas de 19, 20 anos até 2, 3 anos atrás, eu passava 6 meses mais por ano viajando e uma grande parte viajando no exterior como cuidando de exportação. Eu conheço 70 e poucos países. Só o tempo que se eu não tivesse essa rotina, que eu tinha perdido em avião, em aeroporto, em ônibus, em trem, eu leio, evidentemente, também computador, mas eu ainda sou, nesse aspecto, eu preciso pegar o livro, eu gosto de escrever no livro. Meus filhos me deram um Kindle, eu até uso de vez em quando. Eu gosto de escrever. Não, pai, tem um... Cara, tem que escrever, você tem que rabiscar o livro, você tem que pegar, cheirar ele. É uma sensação sensorial. Excelente. Para quem não quiser, pode ler no celular, no computador, não tem problema. Excelente. Bom, nós estamos aqui, nós já chegamos na metade do nosso programa. Conversa boa vai rápido. Estamos aqui no nosso podcast Jornada Ágil do dia 7 de maio de 24. Nosso podcast das 7h31 da manhã. Hoje é uma quarta-feira, Agile People. Estamos falando aqui, estou tendo o prazer de conversar e aprender aqui com o Ismar Becker. Estamos falando sobre agilidade profissional, formação e preparação constantes. O nosso programa está sendo transmitido em torno de 50 plataformas, entre LinkedIn, YouTube, Insta, Spotify. Você pode ver, ouvir, acompanhar. Depois entra lá no Universo Ágil Hub, hub.com. Você pode ver os artigos dos colaboradores. Ismar, eu sei que você você escreve bastante, você falou sobre isso. Quando você quiser achar que tem alguma coisa que seja adequada, manda, que a gente também publica no Universo Ágil, tá? Pode deixar. E com certeza vai ser um prazer. Material de qualidade a gente sempre quer, gosta, e o trabalho do Universo Ágil é esse. Você falou da importância do networking. Eu também, depois que comecei dei aí uma mudada na carreira e fui para esse lado de procurar me aprimorar e, ao mesmo tempo, ajudar outras pessoas e outras empresas, aí eu acho que eu comecei a fazer networking de verdade, ou mais até do que antes. E o Universo Ágil foi uma coisa muito bacana. Por quê? Porque é uma comunidade aberta, onde as pessoas... mas o que você ganha? Ou o que você paga? Aqui, ninguém ganha nem paga diretamente. Aqui, o nosso ganho, a nossa paga é dividir conhecimento, aprender, ensinar e, logicamente, ficam as nossas referências, os nossos contatos, para você que quiser, que precisar conversar sobre uma consultoria, sobre uma mentoria, sobre um coaching, sobre algum tipo de auxílio e apoio nas mais diversas áreas da gestão e do conhecimento. Mas tudo isso parte de conversas como essas que a gente está tendo aqui, um papo sensacional. E o Ismar, bom dia ao pessoal que está entrando na internet, está nos dando oi aqui, a Carmen, o pessoal que está aí acompanhando. Nós, nessa primeira parte do programa, conversamos sobre o que é uma formação de qualidade, como se manter aprendendo o tempo todo. E o Ismar falou da importância da formação holística, de você sair um pouco da sua área de origem, da engenharia, da medicina, e buscar aprender sobre várias coisas. Até porque nós precisamos o tempo todo criar alternativas, né, Ismar? E criar também surge disso, de ler, de escutar, de conversar, de aprender. O Ismar falou também da questão da disciplina, na qual eu também acredito muito, não podia ser diferente, formação militar. Tudo uma boa escola. Tudo é hierarquia e disciplina, e, ao mesmo tempo,
estuda-se muito o tempo todo, é um pouquinho diferente da visão que algumas pessoas têm, e eu gosto de falar sobre isso. Já trouxe aqui colegas que seguiram a carreira e chegaram aí em altíssimas posições. Há uns dias atrás trouxe um colega aqui, que é um coronel do Exército e que é um dos maiores especialistas que nós temos no Brasil em segurança cibernética, e que mora aí em Foz do Iguaçu, na nossa fronteira aí de baixo. E estou falando porque o Ismar é ali de Santa Catarina, é ali de Santa Catarina, então está ali perto de Jaraguá do Sul, que eu conheço, terra muito bacana. Um abraço para a turma lá de Jaraguá do Sul. Mas então estávamos falando da importância de você ter uma formação holística, de você ter disciplina. E você falou de um outro assunto, Ismar, no qual eu queria voltar. Minha secretária, sentar no meu colo aqui. Cadê a secretária? Olha aí a secretária. Beleza, excelente. Qual é o nome dela? A gente chama ela de pequena, porque ela é pequenininha. Temos duas. Bacana, bacana. O Ismar, nós costumamos falar, e nós já falamos um pouco sobre o que a empresa pode fazer, o que o empresário pode fazer. Mas você tocou num outro ponto que eu sempre procuro trazer e acho muito importante. O empresário pode fazer uma porção de coisa, a empresa pode fazer uma porção de coisa pelo funcionário e deve, porque não adianta querer resultado sem investir, e se você não investe em pessoas, você pode investir em qualquer máquina, em qualquer tecnologia, que vai estar sempre faltando alguma coisa, né? Agora, e o papel do colaborador, e o papel da pessoa que quer crescer no próprio desenvolvimento, em buscar? Se você fosse hoje, se você, com o que você sabe, meu pai sempre dizia, né? Meu falecido querido pai sempre dizia, que era um administrador também, um administrador de mão cheia, que foi um grande exemplo profissional, e ele dizia uma frase que os meus antepassados já falavam e que é muito importante: quem dera se os jovens soubessem e os velhos pudessem. Então, se o Ismar voltasse hoje, 30, 40 anos, com tudo que ele sabe, e fosse escolher um lugar para trabalhar, fosse escolher trabalhar com o seu pai, com o presidente da Oxford, o que você ia fazer de diferente? O que você ia se posicionar diferente? O que você ia pedir para ele para investir em você, nos funcionários? O que você ia fazer que você achava que ele tinha que ter feito e hoje você teria feito sem esperar por ele? Como é que a gente se ajuda a se colocar para frente, a se colocar para cima, a se cobrar e a se dar mais, mas sem também sempre achar que nós somos terríveis e incompetentes, porque nós acabamos criando uma barreira muito grande. Como é que é essa coisa de você assumir a responsabilidade do seu aprendizado, do seu desenvolvimento, e qual é o caminho para isso? Deixa eu separar a pergunta em duas partes. Primeiro, uma das grandes sortes que eu tive na vida, o meu pai era uma pessoa absolutamente brilhante, ele praticamente não teve educação formal, o pai dele faleceu muito cedo, quando ele tinha 13 anos, a família perdeu praticamente tudo tentando salvar ele, teve um câncer. Então, até por isso, ele dava uma importância assim, brutal para a educação. E com essa característica, ele foi presidente da Associação Empresarial aqui muito cedo, com 27 anos, depois eu vim a ser com 27 também, e tinha uma rede de conexões aqui, Jaraguá, Joinville, Itajaí, Blumenau, e na época o Senai, ainda é bom hoje, mas na época o Senai era muito importante. E aqui no norte de Santa Catarina toda, Santa Catarina tem uma base industrial muito grande, muito diversificada, e uma das pessoas, por isso conheci pessoas assim brilhantes, um deles era o seu Ego João da Silva, o E da VEG, que tinha uma frase marcante: máquina você compra, dinheiro você empresta, gente você forma. Então, o que meu pai, não só comigo, a empresa, a Oxford, até hoje uma das maiores fábricas de cerâmica de mesa do mundo, a base disso veio na formação do pessoal, desde a formação técnica,
Ele participava de quase todos os treinamentos, sempre cobrou isso de todo mundo. E mais de nós, eu que era filho, meus 2 irmãos depois trabalharam lá também. Então, eu tive essa sorte. Eu cometi um erro, já escrevi sobre isso, falo sobre isso, porque é importante, a gente tem que não só reconhecer os erros, mas aproveitar eles e falar deles para os outros, porque eles vão aprender mais. E uma dica, quem quer escrever no LinkedIn, fala das besteiras que você fez, que dá mais engajamento, tá? A turma gosta disso. Mas tem que falar a verdade, evidentemente. Eu tive um problema, se essa eu mudaria, eu tive um sucesso muito cedo e me embriaguei com esse sucesso durante um tempo. Tá? Eu comecei na empresa na área de compras, depois na área de produção, e em pouco tempo depois nós tivemos uma crise aqui na América do Sul inteira, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai. Começou na Argentina, que teve uma máxima desvalorização lá, foi no período militar lá, saiu o general Videla, entrou o general Viola, e eu brinquei que nós dançamos, todo mundo, nossa venda despencou, e depois de um tempo, a empresa realmente estava numa situação complicada, muito estoque, e meu pai disse, olha, alguém tem que fazer o trabalho de exportação, eu não tinha experiência nenhuma, ele primeiro pediu, eu com medo não aceitei, depois ele mandou, um pai germânico tem essa característica, e eu fui e deu certo. É uma longa história, podemos até conversar sobre isso um outro dia, e aí eu virei estrela, com 22 anos. E dentro de pouco, bom, quando eu comecei, nós vendíamos para 4, 5 países, quando saí, nós vendíamos para 92. E o sucesso é a pior coisa que pode acontecer. É boa por um lado, mas então isso eu mudaria. Mas depois eu caí na real e disse, não, peraí, calma. Meu pai tinha uma frase muito interessante que dizia que o sucesso do passado não garante o do presente e muito menos o do futuro. O que você fez ontem, fez bem feito, joia, bate palma, tá, mas o jogo é outro agora, terminou aquele jogo. Agora o jogo é outro. E depois eu retomei, e tem eu me lembro como se fosse hoje, quando eu tenho 2 filhos, os 2 são engenheiros, e os 2 fizeram um MBA aqui no Brasil e depois fizeram um MBA no INSEAD, na França. É um dos melhores institutos do mundo. Eu estudei lá também, mas não o MBA, fiz um curso mais curto, chamado PGA, Programa de Gestão Avançada. Tem até hoje, é uma cooperação da Fundação Dom Cabral com o INSEAD. E quando o filho mais velho, fez o application, conseguiu entrar para fazer o MBA lá, eu pensei, cara, primeiro eu estava precisando de uma reciclagem, e que eu também não posso ficar para trás. Esse cara vai fazer o MBA, se eu não tiver o mínimo do linguajar, como é que eu vou falar com ele? Daí eu fiz um application para a Harvard Business School, um programa que chama-se Honor and President Management, que é um negócio assim, indescritível. São 9 semanas, 3 semanas por ano, professores assim de altíssima qualidade. O nosso professor de empresa familiar era o John Davis, o cara que inventou o conceito dos 3 círculos. E eu me lembro que um dia eu estava no boteco onde eu vou, a gente chama Stammtisch aqui. Stammtisch é uma expressão em alemão. Tem, principalmente no sul da Alemanha tem muito. É um bar, um restaurante, tem uma mesa ou mais reservada, só o pessoal que faz parte do Stammtisch senta lá, tem lugar certo. Stamm é raiz e Tisch é mesa em alemão. E a gente tem um aqui. E um dia eu comentei que eu ia lá, daí um amigo meu, mas você vai aprender o que lá? Você já sabe tudo. Eu digo, pelo amor de Deus. Então, essa visão, e muito mais hoje, com a velocidade de produção de conteúdo. A gente não tinha isso quando nós estudamos. Tá? Tanto que você podia colocar numa enciclopédia que ela continuava válida por muito tempo. Hoje, um conhecimento tem coisas que em 24 horas deixam de ser verdade. Então, é um trabalho, Pedro, que tem, você disse muito bem, a empresa tem obrigação, e não é por altruísmo, não. É ela que vai ter retorno. Mas daí o cara vai embora. Tudo bem, mas você está treinando outros. Tá? Mas tem uma parte que depende da pessoa. Você tem que procurar, e isso custa dinheiro, isso custa tempo. O dinheiro hoje é pouco, porque realmente você tem tanto acesso. Vamos pegar
a quantidade de podcasts que tem. Hoje na academia, por exemplo, eu estava ouvindo um podcast que eu até fui entrevistado lá, o Market Makers. Não sei como, porque trazem só fera lá, mas tudo bem. Fui lá. E, cara, o que você quer saber de economia? Hoje ele é economista também, mas trabalhou no governo federal. Ele falou sobre política. Meu pai foi político, então eu conheço alguma coisa. Cara, que aula! De graça. Eu estava na esteira, fiz 5 quilômetros de esteira, depois fiz outros. Não paguei nada. Escutando, então, basta você querer. Agora, tem que investir tempo, né? O meu fundo virtual aqui cansou, mas é bom porque a gente consegue ver aqui. Os livros estão só fechados, mas estão todos aqui. É muito interessante isso que você está falando. E, assim, para mim, um dos grandes sentidos que eu tenho encontrado e uma das grandes conexões que tem trazido para mim um propósito muito grande é a questão do treinamento e da educação a partir de uma experiência prática de muitos anos que eu tive. Então, eu consegui ver a diferença que faz uma pessoa bem formada, na qual a empresa investe, uma pessoa que também quer se desenvolver, exatamente isso que nós estamos falando, das empresas que vão fazendo da maneira que é possível. E aí eu fui um pouco mais fundo na história. Eu estou tendo a oportunidade de, mais uma vez, voltar a estudar. Estou fazendo um mestrado na Espanha. Isso está tirando um pouco bastante da minha agenda, de uma série de coisas, mas eu estou adorando. É mais um desafio aí. Mas por que eu estou falando isso? Porque você falou sobre essa questão da experiência internacional, como é importante ver outros modelos, e aí eu queria trazer isso e colocar isso na mesa para a gente falar um pouquinho. Porque eu acho que também tem aquela coisa, mas tudo que vem de fora é melhor, ou isso, aquilo. Não, eu acho que a gente tem excelentes exemplos, tanto de empresas quanto de escolas e quanto de instituições públicas e privadas no Brasil. Nós falamos muito porque o governo isso, o governo aquilo, e às vezes talvez a gente confunde um pouquinho o governo com o Estado. E o Estado brasileiro, às vezes que ele foi realmente pensado como Estado, eu acho que ele criou algumas coisas muito bacanas. Essa semana eu estava vendo aqui um outro podcast e uma pessoa, um especialista da área, falando sobre como, por exemplo, o trabalho da Embrapa ao longo de décadas ajudou o nosso agronegócio a chegar no que ele é hoje. Então não teve mágica, né? E sem o que o Brasil exporta hoje, nós teríamos fechado para balanço. Pois é. Você vê aí uma Embraer. Você vê uma Embraer com uma carteira de pedidos de alguns bilhões de dólares, uma parte dos engenheiros formados aqui no ITA, e nós temos o IME, temos uma série de outros lugares. Então, assim, não é só falar das coisas de fora, mas o que é que, nas suas andanças pelo mundo, 70 países, mais de 70 países, é bastante coisa. Eu trabalhei em área internacional, conheci talvez a metade disso, conheço uns 30 e poucos países, falo um pouco menos de línguas que você, mas assim, mas continuo estudando línguas. E o que é que, quando nós olhamos aqui e olhamos, por exemplo, uma Europa e uns Estados Unidos, nós vemos você percebe de diferente. Eu, se for falar, eu vou falar pelo lado da educação. O meu mestrado é em educação, é a área que eu estou me dedicando, e estou ligando isso, a educação, com como é que a pessoa depois acaba chegando na empresa, porque eu treinava as pessoas e dizia, tem alguma peça que está faltando. Aí eu fui voltar lá na escola. Esse é o caminho que eu estou fazendo hoje para um lado e para o outro. Por isso que é treinamento e educação. Como é que você vê essa questão? O que tem de tão diferente, além do que já é muito diferente, o estímulo à leitura, ao estudo, à pesquisa? O que mais que tem de tão diferente que ainda faz com que, eu vou tentar colocar com uma boa expressão, se não for a melhor, você me ajuda. Mas o que ainda faz com que, em alguns momentos, nós sintamos
que estamos um pouquinho atrás, não especificamente no empreendedorismo, não especificamente no ensino, não especificamente em alguma formação em valores, etc., mas na hora que a gente junta tudo isso e na hora que nós vemos uma produtividade aqui tão abaixo, vamos tirar o agronegócio, vamos tirar a indústria aeronáutica, vamos falar do nosso dia a dia. Na hora que nós vemos um gringo produzindo o que ele produz em uma determinada quantidade de horas, e nós ficando, às vezes, pessoas muito dedicadas, ficando 10, 12 horas no escritório e não sai do mesmo jeito, precisa de 2, 3 dias, precisa refazer. O que nós ainda estamos aqui... O que nós ainda estamos precisando trazer um pouquinho mais e colocar um pouco mais na mesa, Ismar? Eu sei que é muito amplo, mas... Uma conversa com uns 3 podcasts. Vamos lá. Bom, primeiro, eu tenho... Vamos pegar a Alemanha, onde eu praticamente morei 5 anos. Eu ficava lá e aqui, mas ficava mais lá do que aqui. 2014 até quase 2020, mais de 4 anos. A Alemanha vem num processo de decadência impressionante. Basta ver que ontem tiveram que fazer 2 eleições, nunca teve isso na história da Alemanha pós-guerra, para escolher um primeiro-ministro. E hoje na academia, além de ver esse podcast do Market Makers, vi um outro podcast, na verdade um programa de televisão na Alemanha. A televisão na Alemanha é muito boa, porque ela não é comercial. O cara fez uma descrição da Alemanha, eu vou inclusive traduzir e vou colocar um post, porque eu falo mal da Alemanha, mas falo com propriedade. Primeiro, eu sou descendente de alemão, então não sou racista. Tá? Segundo, que eu tive uma empresa lá. Mas eu fui para a Alemanha, fui fazer o quê? Eu fui numa feira, eu fui passear. Não. Quer saber se você morou lá e, de preferência, teve uma empresa lá. Aí você vê, a burocracia da Alemanha é uma coisa, a nossa é friendly, perto da Alemanha. É uma desgraça. Tá? Além do que, a Alemanha é atrasada, tem coisas lá que você tem que mandar por fax. Isso é piada. Lá houve também, no mundo inteiro, uma queda na qualidade da educação, e eu estou falando do primário até lá em cima. Além do que, e aqui também temos esse problema, que nós não temos, principalmente nas universidades públicas brasileiras, e lá não é diferente, não tem mais educação, tem doutrinação, que é outra coisa. Tá? Eu levo pau nisso, fui suspenso, cancelado do LinkedIn por 6 semanas, porque eu disse para um professor da Universidade de Brasília, onde eu estudei, o que de vocês não ensinam, vocês doutrinam. Tá? Essa é uma tendência mundial. A diferença vamos pegar a Alemanha, a diferença de produtividade tem a ver com as empresas, tem a ver com o sistema educacional e tem a ver com as instituições, governo, etc. O que no Brasil nós perdemos tempo com normas, tá? Lá também tem. É incrível. Tá? Eu acompanho bastante a Argentina, estive na Argentina uma série de vezes, tenho grandes amigos lá. Tem um dos ministros do Milei, o Sturzenegger, de vez em quando assisto um podcast dele, a quantidade de regras que ele está tirando lá é impressionante. A Argentina, se continuar assim, vai ter uma explosão. Agora, no caso específico do Brasil, eu fui professor, dei aula 2 anos no 2º grau, depois 2 anos na faculdade. Apesar das viagens que eu fazia, parei, porque eu dei 2 anos aula no último período do curso de administração e contabilidade, de uma faculdade local. O último ano, teoricamente, o cara devia estar alfabetizado. Né? Eu tinha 7 cidadãos lá que eram alunos meus, eu fazia provas discursivas, aliás. Os caras não sabiam escrever. Aí nós tínhamos um conselho de classe, o último do ano, gente, esses 7 aqui eu não aprovo. Mas, você não pode fazer isso, tá? Escuta, peguem aqui, levei alguns textos, leiam isso aqui, vê se dá para... Como é que eu vou dar um título de administrador, de contador para o cara? O cara nem de história sabe contar. Que dirá a contabilidade. Aí fizeram aprovado, tá ok, tá aqui, dei para a diretora, a senhora assina e eu, tchau, fui embora. Então, é um problema estrutural. O Brasil gasta
com percentual do PIB, a mesma coisa, ou mais, que países como Estados Unidos, como Alemanha, etc. E a qualidade da nossa educação é uma porcaria, de um modo geral. Tem exceções. O Ceará, por exemplo, fez um trabalho lá espetacular. Esse dia eu estava vendo um artigo, de cada 10 caras que entram no ITA, 5 são do Ceará. Mas como? Por quê? Porque tem uma base de educação boa. E a educação começa no primário. Tá? A quantidade de dinheiro que nós injetamos é estúpida para o resultado. Eu fui candidato a prefeito aqui. Devia estar bêbado do dia que eu aceitei, mas tudo bem. Foi uma experiência interessante. Não ganhei, graças a Deus. E uma das coisas que eu fiz foi conversar com mais de 200 professoras. Não é um número, pode ter sido até mais, em grupos, claro, não individualmente. Na segunda reunião, eu quase desisti. Primeiro, me dei a pachorra de ler o plano curricular. É um catatal desse tamanho, assim, duvido, acho que deve ter uns 5 cidadãos aqui na cidade, tem 85 mil habitantes. Eu devo ser um dos 5 que li aquilo. Porque ninguém mais que eu conheço, ninguém mais leu. Bom, a introdução tem mais de 50 páginas. Introdução. Tem mais de 50 páginas. Não tem uma página que não tenha uma situação de Marx, Gramsci ou não sei quem mais. Depois, isso aqui é o Manifesto Comunista ou o quê? Daí tentei conversar com... Mas ninguém tinha lido, graças a Deus. Porque senão, imagina, virar o quê? É incrível. Enquanto nós não mudarmos essa mentalidade de que precisa de dinheiro, mais dinheiro, então vamos ver o resultado. Você mede como gestor, e principalmente como empresário, se eu investir X, aquilo tem que me dar um resultado Y. Tá? Não é matemático, no caso da educação. Eu vi a semana passada, no último PISA, que é aquele teste internacional, de 70 e poucos países, nós ficamos no número 63. Mas para! Atrás acho que até da Bolívia, se bobear. E não é por falta de dinheiro. Então, a educação, todo mundo fala, não sei o quê. Um governo populista como o nosso, e eu não estou falando só do... Tá bom, agora não temos governo, nós temos um desgoverno, é outra coisa. Mas não interessa para o político ter eleitor inteligente, porque ele perde o eleitor. Quando meu pai foi senador também, ele foi sempre empresário político, ele ficava um mandato, daí se decepcionava, daí saía, depois voltava. E um dia nós estávamos, isso foi de 76 a 80, nós estávamos em Brasília, num almoço lá no Clube do Congresso, com alguns parlamentares de Santa Catarina, e tinha um deputado, não vou dizer o nome, evidentemente, até ele já faleceu, podia dizer, mas vou poupar a família dele, que era do oeste de Santa Catarina, era muito amigo do meu pai, e eu estava escutando a conversa, de repente o cara me sai com a seguinte máxima: olha, eu voltei contra um projeto de eletrificação, na época, estou falando da década de 80, tinha um interior do estado, regiões mais agrícolas, não tinha eletricidade. Tá? Quando meu pai foi prefeito aqui, a primeira coisa que ele fez, 2, estrada e eletricidade. Tem um bairro, uma região da cidade rural, eu vou hoje lá, o meu pai é herói, porque ele levou luz, não tinha luz elétrica. Tá? E o cara me sai com a seguinte máxima: Otair, era o nome do meu pai, eu fui contra a eletrificação lá na cidade, não sei aonde, porque o pessoal não está preparado para ter eletricidade. Eu falei, mas como assim? Eu não aguentei. Digo, deputado, o senhor me permite um comentário? O senhor não votou porque não está preparado. O senhor votou porque, se eles tivessem acesso à eletricidade, eles iam ter acesso à informação e nunca votariam num idiota como o senhor. Quase apanhei do meu pai. Pai, não tinha razão, sim, mas não precisava dizer desse jeito. Tá bom, mas eu tinha razão. Então, política não quer povo inteligente. Você acha que um povo inteligente votaria num cidadão como esse humilhante que nós temos na presidência da República? Mas para! E o duro é que talvez com isso o próprio político acaba perdendo a longo prazo, mas até ele perceber isso, né? Essa mentalidade imediatista. Mas, enfim, Ismar, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Isso aqui dá mais uns 2 programas. Não, essa pergunta tua, não podemos ir até amanhã cedo. Você já está
convidado para quando a sua agenda permitir, para vir, para a gente conversar mais sobre gente, sobre desenvolvimento, para trazer temas. Um prazer enorme, muito aprendizado, muitas anotações, mas eu tive o prazer de receber aqui o Ismar Becker no nosso podcast 1549 da Jornada Ágil. Falamos sobre desenvolvimento profissional, que logicamente acaba tendo com desenvolvimento pessoal, social e assim por diante. Ismar, obrigado demais. Te deixo aí um minutinho para o teu último apanhado e já desejando a todo mundo uma excelente quarta-feira e um ótimo restante de semana. Obrigado demais. Não, eu que agradeço pelo momento, um bate-papo muito legal. E eu escrevo todo dia no LinkedIn, cada dia tem um tema. Segunda-feira é um tema motivacional, terça-feira um tema de gestão, quarta-feira empresa familiar, quinta-feira é um artigo, eu escrevo no jornal, que também há muito tempo. Eu falo basicamente política e economia nacional. Sexta-feira, cases, histórias que aconteceram na minha vida profissional, pessoal. Sábado e domingo são 2 artigos, assessoria de imprensa e mercado, que fala de geopolítica, economia, tecnologia nacional e internacional. Todo dia tem vale a pena, dá uma olhada, faz um comentário, se gostar, pode criticar, não tem problema, faz parte. E se tiver alguma sugestão, eu recebo muitas sugestões, temas, alguns eu não tenho competência para discutir, evidentemente, mas é uma fonte muito boa de inspiração. As pessoas dizem, Marco, escreve sobre aquilo, escreve sobre aquilo e tal. É uma experiência muito boa. E seguramente estou à disposição, podemos conversar. Você fica onde, Pedro? São Paulo? São Paulo. Eu estou em São Paulo. A Liana, que está nos ajudando hoje, que está operando hoje, está no interior do Rio de Janeiro. O André também fica aqui em São Paulo. Temos gente aí por esse Brasilzão todo. Eu vou a São Paulo com frequência. Na próxima vez eu marco para a gente tomar um café. Vamos nos encontrar, tomar um café. Vai ser um super prazer. Obrigado demais, Ismar. Obrigado à nossa audiência. E vamos que vamos. Ótima quarta-feira para todos. Igualmente. Um grande abraço em Santa Catarina. Valeu.